Daqui a pouquinho, hein? Doutor Alberto Rolo, especialista em assuntos eleitorais, advogado, daqui a pouquinho nada. Ele já está aqui com a gente ao vivo, só está acertando o áudio, vai responder as várias dúvidas dos nossos ouvintes neste segundo turno. Nesse segundo turno é ótimo, tô indo longe. Nesse primeiro turno de votação, doutor Alberto Rolo, muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Roberta, bom dia, Ivan, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia bonito, Festa da Democracia, e com todos os amigos da Band News, da Rádio Band News. Você sabe, doutor, que agora há pouco a gente teve a Babi Fava, nossa colega ali da sala digital Band Google, né, falando pra gente o que os brasileiros mais pesquisam no Google sobre eleições. E no geral, são dúvidas, e a gente até estava brincando aqui com algumas das perguntas, mas é igual na escola, sabe? Assim, você tem que fazer, às vezes a sua pergunta é a dúvida de um coleguinha, né? Não tem que ter vergonha de fazer. E uma das mais feitas ali ao Google é se pode votar de bermuda, se pode votar de chinelo. Eu vou pegar esse gancho para a gente já começar falando sobre a questão da vestimenta, porque há regras, né? Embora seja possível votar de bermuda e de chinelo, existem regras muito, muito claras, né? Sobre a vestimenta em relação à propaganda eleitoral, se pode ou não pode, meu candidato, eu posso usar um adesivo, não posso usar um adesivo, enfim, no geral, sobre o que vestir, o que a gente pode dizer para o eleitor neste domingo de eleição, doutor? Então vamos lá, ó, eu já perguntei para o Google o número do candidato que eu vou votar para fazer minha colinha, então a minha colinha já está pronta. O que pode usar hoje? Tem que ter bom senso, lógico, mas pode ir de bermuda, pode ir de chinelo, mas tem que ir vestido. Então, camiseta, pode ser uma camiseta sem manga, não tem problema. Quem está na praia não vai poder ir de short de banho, ou de biquíni, ou sem camiseta. Mas tem que ter a vestimenta, e pode ser uma vestimenta simples, o chinelo pode ser, não tem problema nenhum. Sempre lembrando que quem decide lá os trabalhos na hora é o presidente da mesa. Se tiver algum tipo de restrição, volta para casa e coloca alguma outra roupa, alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas, em princípio, pode votar de chinelo, de bermuda e de camiseta, mesmo sem alça, regata que fala, né? O pessoal gosta de usar na academia, não tem problema, pode usar sim. Aliás, isso é importante falar, né, doutor Rolo? O presidente ali da sessão, ele é a autoridade naquele momento ali para conduzir os trabalhos. A gente estava falando aqui sobre levar pet, por exemplo. Então, por mais que não exista, ouvintes perguntando ainda. Por mais que não exista essa restrição específica, se o cachorro tiver ali causando algum problema para o andamento dos trabalhos, o presidente pode até barrar o eleitor de adentrar o local. Qual é o tamanho da autoridade de um presidente de sessão? É isso mesmo, o presidente da sessão eleitoral, naquele momento, é a autoridade da justiça eleitoral e ele é o responsável pelo bom andamento dos trabalhos. Então, tudo o que perturbar os bons andamentos dos trabalhos, né, ele pode intervir e ele pode, inclusive, chamar a polícia militar para deter quem estiver fazendo coisas erradas, né? Você falou da questão do pet, eu respondi, eu acho isso muito... Foi a primeira eleição que eu respondi sobre isso, né, sobre pet. Em princípio, aqueles pets, né, principalmente os cachorros de serviço, tem lei federal e eles podem acompanhar sempre, porque isso está previsto em lei federal, o cachorro de serviço, né? Agora, outros pets também depende do presidente da sessão eleitoral, desde que não atrapalhe. O que eu conversei ontem, por exemplo, foi, dependendo do seu pet, né, do tamanho do pet, se ele estiver lá com uma focinheira porque ele causa, né, medo, pode ser que algum eleitor, alguma criança, principalmente, tenha medo, e aí tem que ter algum tipo de intervenção. Mas bom senso, leva o meu pet desde que ele não fique tumultuando, desde que ele não avance em ninguém, desde que ele não fique latindo e atrapalhando, aí no caso atrapalha a pessoa de idade que se incomoda com o barulho do latido, bom senso. E também lembrando o seguinte, muitas escolas são escolas privadas, são escolas particulares, que têm a sua própria segurança. Talvez a segurança da escola privada não vai impedir que o pet entre, porque não quer que o pet faça xixi e cocô lá dentro da escola, que depois alguém vai ter que limpar, né? Então isso também é possível acontecer. Bom senso, mas não tem na lei eleitoral, não tem na resolução do TSE nenhum tipo de proibição. Tem muita gente perguntando se pode votar com crianças ou com bebezinho de colo também, né, doutor Rolo?
Pode sim, é bacana, principalmente se for uma criança já de seus 5, 6, 8, 10 anos, ensinar o que é democracia para essa criança, né? É uma lição que o pai e a mãe muitas vezes querem dar, então pode levar sim. Agora, o que é que não pode? Deixar a criança digitar os números, isso não. O voto é do eleitor, é do papai, é da mamãe, não é da criança. Então mostra como faz, mas não pode a criança digitar o voto, mas pode levar sim. E criança de colo também pode até pedir preferência, né, com a criança de colo. Boa. Me empresta Clara, Roberto? Empresta, você pode levar. Pra eu botar? É, mentira. E, doutor Rolo, muitos ouvintes registrando a poluição pelos santinhos espalhados, não só em São Paulo, mas nas várias regiões do nosso país, né, com muita poluição nas calçadas. A gente sabe que é proibido divulgar santinhos, mas ainda assim, né, apesar de ter multa ou alguma outra punição, não parece inibir essa prática aqui no nosso país. Por quê, hein, doutor Rolo? Melhorou bastante, né? Eu sou da época que podia fazer boca de urna, hoje não pode mais, e esse derrame de santinhos, ou lá no interior o pessoal gosta de falar que é forração, né? Essa forração, esse derrame de santinhos, como você lembrou, é crime, e aí tem previsão expressa na lei, é crime. Agora, precisa identificar o responsável. Muitas escolas hoje já têm câmeras de vídeo voltadas, inclusive, para a calçada, por questão de segurança, e aí é só recuperar o vídeo, fica sabendo, mesmo que tenha sido de madrugada ou ontem à noite, fica sabendo quem jogou. E eu já vi muita gente sendo processada, e candidatos também, porque o candidato, a primeira coisa que ele vai dizer é: não fui eu, não tem imagem minha jogando. Mas se ele é o responsável, de alguma maneira autorizou, permitiu, pediu ou mandou, né, que isso fosse feito, ele, candidato, também pode ser responsabilizado. Agora, o que é importante lembrar, e eu, né, infelizmente, já estou com um monte de cabelo branco, o que é importante lembrar é que essa questão da forração não é só a boca de urna, que não pode, porque o santinho está lá no dia da eleição, mas porque tem gente que se acidenta. Aquele papel é um papel liso, e às vezes um em cima do outro, muita gente escorrega e se machuca. Eu já vi vários acidentes acontecerem, principalmente Inclusive, com a escola de ladeira, pois não. Não, a gente tem um vídeo agora na live aqui, ó, porque acabamos de receber da nossa equipe de reportagem lá na Bahia. Uma senhora caiu, olha lá, escorregou olha o tanto de santinho. Quem tá na live não tá vendo, mas assim, não dá pra ver o chão. Não dá pra ver, não dá pra enxergar o que é calçada mesmo ali. Ela acabou se machucando e tendo que receber ali um apoio médico, doutor Rolo. Impressionante, né? Pois é o que você veja, nem tinha visto essa imagem ainda, de agora cedo, mas é de outras eleições. Olha a quantidade, eu estou vendo o vídeo, né? Então, olha a quantidade de papel. Esses papéis, uns em cima dos outros, ficam escorregadios. E a pessoa escorrega, olha lá, a pessoa escorrega mesmo e se machuca. Teve gente que, né, já quebrou a perna, fraturou a perna por causa disso, ou o braço quando vai apoiar na hora que cai. Então, é muito sério isso. E olha, do jeito que está ali, aquele monte de papel, qualquer eleitor pode pegar e entregar para o Ministério Público, entregar para um representante da Justiça Eleitoral, ou mesmo o eleitor denunciar através do Pardal, tira foto e denuncia, porque essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Isso é um absurdo, isso é crime. Quer dizer, as pessoas cometem crime na cara de pau, esperando impunidade, e a gente, enquanto sociedade, fiscalizando, hoje é dia de fiscalizar também, tem que denunciar para que essas pessoas respondam pelos seus atos. É o seguinte, obviamente, como acontece quando muitos, a gente está falando de 155 milhões de eleitores, utilizam um aplicativo, pode ser que ele trave, pode ser que ele não funcione na hora. Então a gente tem recebido algumas mensagens de ouvintes aqui que não estão conseguindo justificar o voto pelo e-título, né? Mas mais do que falar do problema do aplicativo, eu queria que o senhor explicasse pra gente quais são as outras formas de justificar um voto. Se o eleitor que não puder votar hoje, se ele tem que ter pressa para justificar esse voto, se ele pode fazer isso com mais calma de uma outra forma, né? O que a legislação eleitoral fala sobre a justificativa? Tô tentando entrar no aplicativo agora, não consigo justificar, eu preciso me desesperar, doutor Rolo? Não precisa não, Ivan, e é importante você lembrar, quer dizer, deve ter muita gente tentando justificar e aí dá uma travada
no aplicativo. Então dá para tentar mais tarde, não tem problema nenhum, fazer pelo aplicativo no celular, mas dá para fazer também pela internet, no site da Justiça Eleitoral. Se entrar no computador, na internet, dá para fazer, e aí talvez seja um pouco melhor, porque é outro sistema, um pouco mais rápido, um pouco melhor do que o e-título se não estiver funcionando. Dá para fazer presencialmente nos postos de justificativa. Então, se você está numa outra cidade, não está no seu domicílio, de repente tem uma escola lá perto de onde você está, você pode justificar presencialmente também hoje, né, enquanto tiver a votação, até 17 horas, horário de Brasília. E o mais importante, para ninguém ficar desesperado, tem até o prazo da lei, até 60 dias de cada turno. Então, a partir de hoje, quem não conseguir justificar pelo e-título ou pelo site ou presencialmente, tem até 60 dias a partir de hoje, e no segundo turno vai ter também 60 dias a partir do segundo turno. Então, não precisa se desesperar. E dá para justificar também, dentro desses 60 dias, no próprio cartório eleitoral presencialmente. Eu sei que é mais difícil, mas se não der das outras formas, faz isso presencialmente no cartório eleitoral. Inclusive a nossa repórter Isabela Mota, que está no Tribunal Regional Eleitoral, de São Paulo. Apurando, aqui de São Paulo, apurando, né, o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, ela mandou aqui que de fato é o sistema congestionado, não é um erro generalizado. Então quem vota em São Paulo, por exemplo, está tentando justificar em São Paulo e aí não dá para fazer por causa da geolocalização, porque se você está na sua cidade... o aplicativo não vai deixar você justificar a ausência. Você não pode justificar pelo aplicativo, você precisa esperar para depois se apresentar em algum outro cartório e tem os 60 dias, né? Então calma, gente, vamos respirar. Eleitores, calma, né? Torcedores, calma. Ô, doutor, a gente fala muito em boca de urna, inclusive no final do dia, né? A gente tem os números da pesquisa boca de urna, mas aqui a gente tá falando do boca de urna crime eleitoral. O que é de fato a boca de urna? O que caracteriza a boca de urna? O que o eleitor tem que ficar ligado ali nos locais de votação para poder, de repente, avisar uma autoridade, saber se isso está acontecendo perto dele, né? A gente fala muito e não sabe exatamente como identificar. Boa pergunta. Boca de urna tradicional, né, é aquela que o eleitor de alguma maneira é abordado, ou é constrangido, ou é um pedido de voto. Quer dizer, hoje não tem pedido de voto, a campanha foi até ontem, hoje não tem pedido de voto, então o eleitor não pode ser abordado, constrangido, haver algum pedido, mesmo na fila, às vezes, né, fica conversando e aparece alguém pedindo voto, então isso hoje não pode, isso hoje é crime. Agora, essa é a boca de urna tradicional, né, Ivan? Mas o que também a Justiça Eleitoral considera a boca de urna moderna? Redes sociais. Aí a gente volta a falar das redes sociais. Então, não pode ter postagem nova hoje. Quem quis fazer postagem fez até ontem, 23h59. Hoje não pode ter postagem nova. Então, nada de colocar lá na sua rede social, como a gente ouviu vários ouvintes, já fui votar, votei no XX, votei no YY. Isso não pode fazer. Você pode dizer que foi votar, mas não o nome do candidato, para eventualmente isso ser interpretado como um pedido ou incentivo para que outras pessoas da sua rede social votem também naquele mesmo candidato. Então essa é a boca de urna moderna. Então é bom a gente falar disso, por isso foi importante a sua pergunta, Ivan. Boca de urna não é só aquela presencial olho no olho, não. Já existe, então, condenações da Justiça Eleitoral para essa boca de urna virtual. Hoje não tem campanha, hoje não tem propaganda. Agora, hoje que a gente não falou no outro bloco, é importante, então, repetir, que o eleitor pode, e eu vi alguma matéria falando isso, é o que diz a lei, pode demonstrar a sua manifestação individual e silenciosa. São as duas expressões da lei. Individual, não tem muito o que dizer, o que é individual, e silenciosa também não tem muito o que dizer. Então, se eu quiser votar com um adesivo, né, aquele broche, né, aquele praguinha que alguns chamam, não tem problema nenhum, pode votar, mas individual e silencioso, nada de grupo, nada de fazer bagunça. Outra coisa importante, Ivan, que às vezes as pessoas têm dúvida. Eu coloquei adesivo no meu carro, eu posso usar o meu carro para ir votar com adesivo ou eu tenho que tirar? A resposta é pode, você não tem que tirar. Pode usar o seu carro
porque ele está adesivado, está dentro desse conceito de manifestação individual e silenciosa, mas não pode fazer carreata. Não pode depois. fazer um buzinaço, né? Isso. Não pode juntar um monte de carro depois. Mas em relação a publicações nas redes sociais, que você estava falando, boca de urna moderna, né, doutor? Já tem punição clara? Já, nas eleições passadas já teve gente que foi processada e condenada. 6 meses a 1 ano de detenção e apenas de boca de urna. E aí o problema, eu não vou para cadeia. É verdade, não vai para cadeia por causa disso. Mas deixa de ser réu primário, se tiver um problema sério depois dá problema, dá confusão, não é? E vai ter outros problemas na vida civil. Então não vale a pena fazer boca de urna e dá prisão em flagrante. A gente fala, né, das defesas que o Código Eleitoral tem para hoje, principalmente o eleitor, mas prisão em flagrante pode. Então, se alguém for preso lá em fazendo boca de urna, pode fazer prisão em flagrante. E você perguntou, Roberta, de processos anteriores. Sabe por que o pessoal faz? Coloca lá na sua rede social, já votei, e aí põe a propaganda do candidato. Não precisa fazer isso. Faz depois das 17 horas. Depois das 17 horas, aí você faz. Que até as redes sociais colocam filtros, né, selinhos para você, de alguma forma, incentivar as pessoas, porque incentivar as pessoas a exercer o seu direito pode, o que não pode é pedir o voto. Doutor Rolim, infelizmente a gente tem recebido algumas denúncias de pessoas distribuindo esse santinho, fazendo a boca de urna em alguns locais de cidades brasileiras. Nesse caso aí, o melhor caminho é justamente o aplicativo Pardal, chamar a polícia, avisar dentro da sessão eleitoral, lá fora está acontecendo isso, o que o eleitor ele pode fazer, porque eu imagino que o senhor usou a palavra constrangimento, né, por exemplo, você ser constrangido a votar em alguém pedir voto para você, mas imagino que haja também um constrangimento por parte do eleitor que vê aquilo e não sabe o que eu vou fazer aqui, né, quem sou eu, o que eu posso fazer, é uma situação bem delicada, né? Tudo isso que você falou, o eleitor pode fazer. A gente precisa lembrar, Ivan, que hoje o eleitor também é fiscal. Fiscal da democracia, fiscal das coisas certas, das coisas corretas. Então o eleitor faz tudo isso, pode fazer tudo isso que você mencionou. Ou faz a denúncia através do Pardal, qualquer celular tira a foto e faz vídeo, então manda através do Pardal, ou chama as autoridades. Toda porta de escola tem um efetivo da Polícia Militar, avisa dentro, sempre tem um funcionário identificado com o colete da Justiça Eleitoral, avisa, olha, lá fora tem gente fazendo boca de urna, e aí essas pessoas têm a obrigação de tomarem providências. Então, o eleitor hoje é fiscal, ele pode denunciar de todas essas formas que você falou, Pardal, chama a polícia militar, avisa dentro da escola, tem que exercer a cidadania também fiscalizando. Doutor, a nossa ouvinte Juiumi mandou uma foto para cá perguntando isso pode, aí mandou uma foto daquelas faixas de tecido verticais que são fixadas, né, que lembram aquelas usadas até para tentar, para sustentar guarda-sóis, por exemplo, mas aí preenchidas com os candidatos, né, que acabaram aparecendo nessas eleições em vários pontos, não só de São Paulo, mas também do país. Isso pode, doutor? Se eu entendi a sua descrição, isso chama Windy Banner. Isso, Windy Banner, exatamente. Então, hoje não pode. O Windy Banner hoje também é considerado boca de urna, não pode. Então, tira a foto do Windy Banner, manda para o aplicativo Pardal. O que acontece quando a gente manda as informações para o aplicativo Pardal? Vai parar lá no Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral, lógico, vai separar o que é fofoca, o que é o correto, e aquilo que for correto, que eu digo, uma denúncia certa, né? Não uma denúncia de fofoca. Então, aquilo que for uma denúncia séria, uma denúncia correta, o Ministério Público encaminha para processo. Agora, outra coisa que é importante, aí eu junto a pergunta que você falou, Roberta, junto com a intervenção também do Ivan, tem que ter prova de que isso é hoje, porque o Windy Banner até ontem era permitido, né? Então, também não adianta mandar a foto de Windy Banner, porque aí o Ministério Público não vai saber se foi ontem ou se é hoje. Hoje, talvez dê para mostrar que está perto de uma escola, que tem lá os santinhos derrubados, ou tira uma foto com um celular com o dia e a hora para fazer essa prova, né? Porque também precisa mostrar que é hoje. Hoje não pode. Muito bem. E aliás, é importante dizer que o aplicativo Pardal, ele recebe aquelas denúncias de propaganda eleitoral irregular, mas que lá no aplicativo, e ele é conectado com o e-título, né? Ou seja, é uma coisa segura. Você tem ali uma orientação para você ir lá para aquele sistema
de alerta de desinformação, quando você envolve questões de fake news, para o próprio Ministério Público Eleitoral, né, se forem crimes mais graves, vamos dizer assim. Então você também tem ali uma certa orientação de como proceder com essas denúncias. E a gente está falando aqui, conversando com o doutor Alberto Rolo, e as denúncias continuam chegando, e muita gente com essas dúvidas mais pertinentes, né, doutor? E a gente falou tantas vezes ao longo da campanha, a gente conversou aqui, mas mais pertinentes ao dia da eleição. E aí eu queria voltar lá para o começo desse bloco, que é a questão da justificativa eleitoral, para duas perguntas que parecem muito simples, mas que envolvem questões mais complexas, né? Primeiro, um ouvinte que mandou aqui perguntou assim: por que eu sou obrigado a votar? E o segundo que mandou o que acontece comigo se eu não votar e não justificar o meu voto? Eu acho que são duas questões bem pertinentes aí para o senhor responder aqui, para a gente fechar a nossa conversa. Então vamos lá. Por que eu sou obrigado a votar? O nosso constituinte, quando escreveu a Constituição, decidiu colocar lá a obrigatoriedade do voto. Isso pode mudar? Pode, mas aí tem que mudar a Constituição, o que não é fácil. Então, a obrigatoriedade do voto ficou estabelecida na Constituição, porque os nossos representantes naquela época, em 88, aliás, a Constituição fez aniversário ontem, né, 5 de outubro. Naquela época, decidiram colocar a obrigatoriedade. É uma tradição na democracia brasileira, né? Outras democracias o voto não é obrigatório. Então, enquanto não mudar a Constituição, tem que votar. Segunda pergunta. O que acontece se eu não justificar e se eu não votar e não justificar? Tem que pagar uma multa, o valor da multa é R$ 3,50, menos de R$ 4,00, mas vai ter que pagar, emite aquela guia DARF e aí paga, se não pagar no banco, paga pelo aplicativo, mas tem que pagar a multa para ficar quite com a Justiça Eleitoral. Todos nós, eleitores, temos que estar quites com a Justiça Eleitoral, porque na vida civil, muitas vezes a gente tem que mostrar o comprovante de votação ou que está quite com a Justiça Eleitoral. Tenho certeza que o eleitor que perguntou isso, o ouvinte que perguntou isso e outros têm a mesma dúvida, na vida civil já tiveram que mostrar quitação eleitoral. Não é só tirar passaporte, né? A gente pensa, eu não vou poder ir para Disney porque eu não posso tirar passaporte. É uma das consequências, mas eu não posso assumir emprego público, se eu prestei concurso, quando eu vou assumir a vaga, eu tenho que mostrar quitação eleitoral. Eu não posso tirar empréstimo em bancos públicos, o banco público exige a quitação eleitoral. Eu não posso, tem uma série de restrições na vida civil, no dia a dia. Eu não posso assumir vaga em universidade pública também exige, quando eu for fazer a matrícula, a quitação eleitoral. Então tem uma série de restrições, não vale a pena. Justifica de todas as maneiras que nós já falamos, e na última hipótese, em último caso, paga a multa, mas fica quite com a Justiça Eleitoral, porque isso é importante para a cidadania da nossa vida toda. É isso.